sabe que no inverno algumas doenças se agravam, é comum isso acontecer. Nós vamos falar agora sobre doenças reumáticas. O nosso convidado de hoje é o Dr. Marco Rocha Loures. Doutor, um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Eu gostaria de saber que tipo de doenças reumáticas costumam se agravar nessa época. Obrigado pelo convite, Rose. Assim como existem pioras nas doenças pulmonares no frio, nas doenças reumáticas também existem pioras. Nós temos algumas patologias que sofrem um agravo nesse período de frio e de umidade. Por exemplo, nós temos a esclerodermia, que é uma doença sistêmica, quer dizer, atinge todo o corpo, né? A pele, articulações, vasos, pulmões, rins, que nesse período de frio, pela vasoconstricção dos vasos, pelo fechamento dos vasos, elas possuem uma piora, principalmente nas extremidades dos dedos dos pés e das mãos, fazendo com que, às vezes, se a pessoa não estiver preparada ou sendo acompanhada, ela pode virar feridas nas pontas dos dedos, da necrose chamada necrose digital. Outras patologias que pioram também, praticamente, é a artrose, o lúpus eritematoso sistêmico, em que existe o fenômeno de Raynaud, a própria artrite reumatoide, e que o que você vê, por exemplo, na mão, que existe a vasoconstrição, existe também nos órgãos. Então, sofrem os órgãos internos, como os pulmões, o coração, os rins, com o frio. Então, tomar muito cuidado, tem algumas restrições, né, que a gente coloca, ou algumas considerações para prevenir a piora dessas doenças. Bom, e quais são os cuidados necessários? Os cuidados que a gente sempre preconiza aos nossos pacientes, assim, usar luvas, meias de lã, estar bem agasalhados, medicamentos, né, que fazem também o equilíbrio desses vasos, e sempre tomar alguma coisa quente, ou um líquido quente, uma sopa, um leite quente ou chá, porque tanto a externa, né, o calor externo como interno combatem essas alterações que existem nessa época do frio. Bom, com relação a essas feridas, existem vários tratamentos hoje em dia, não é, doutor? Existem. Até alguns anos atrás, nós tínhamos problemas com as feridas que são abertas, principalmente nos maléolos, na perna, nos dedos, né? A esclerodermia é uma patologia, uma doença que dá muita ferida nas extremidades, né? O lúpus dá também muito, menos do que a esclerodermia. Mas, especificamente a esclerodermia, são feridas difíceis de fechar. Então, nós temos medicamentos hoje que combatem, além do tratamento tópico local, tratamento sistêmico, que fazem com que essas feridas sejam fechadas, porque se você não consegue controlá-las, elas vão cada vez aumentando mais e trazendo, além da dor, problemas de infecções. Bom, e o tratamento para esse tipo de problema, ele geralmente para controlar, para que não apareçam essas feridas, porque quando ela aparece, realmente é um problema para se fechar essas feridas. Normalmente elas começam pequenininhas, elas começam pontuais, que a gente chama bem pequenininhas, e se não houver um tratamento, ou depende da gravidade, porque os pacientes às vezes têm gravidades, tem pacientes que respondem bem ou mal ao medicamento, se responde mal, então e tem uma atividade grande, então as feridas começam a se expandir, a aumentar. Então o tratamento é fazer com que feche essa ferida antiga e não abram as novas. Então, os medicamentos, em termos de tratamento, hoje nós temos a cama hiperbárica aqui em Maringá também que ajuda, curativos, cuidados para não bater. Então, tem diversos tipos, são tratamentos que nós fazemos em conjunto, não separadamente, né? São tratamentos que são coadjuvantes. Aí nós temos bons resultados. Doutor, e doenças como essas, o lúpus, a esclerodermia, são doenças que a pessoa já tem uma predisposição genética para desenvolvê-las ou a gente pode evitá-las? Praticamente todas as doenças reumáticas hoje são doenças que são ligadas à hereditariedade, tem fator genético. Logicamente, o fator genético ele só influencia no meio ambiente, da profissão da pessoa, da atividade da pessoa. Então, se você tem geneticamente um fator forte predisponente, nós temos que controlar isso como? Com medicamentos,
isso é individualizado, cada pessoa tem um medicamento específico para si. Outro é, se trabalha, por exemplo, se o trabalho é um trabalho que prejudica ou não essa pessoa, nós temos que avaliar. Às vezes ela tem que mudar de trabalho, de serviço. Por exemplo, no caso de esclerodermia, se a pessoa trabalha num lugar muito frio, numa câmara, por exemplo, numa câmara frigorífica, ela tem que mudar, né? Tem que se adaptar ao serviço. Se tem muito trauma, por exemplo, se é um trabalho muito pesado e às vezes tem muita dor na coluna, nos ombros, nós temos que adaptar esses pacientes. E a parte emocional, familiar. Então, o meio ambiente, o ambiente profissional, o ambiente pessoal, familiar é importante também. E os hábitos diários são importantes. Então, se o fator genético é forte, nós temos que compensar dessa outra maneira, né? Com o meio ambiente favorável, com medicação, com a parte emocional, com isso tudo isso dentro de um fator patológico, dentro da doença, são importantes para fazer com que o paciente tenha evolução boa e para que se recupere e se reintegre à sociedade.